Olá, saudações, bem-vindos ao nosso O Céu que Te Acontece. Eu sou Carlos Holanda, da Escola Carlos Holanda Astrologia, onde você encontra um curso feito especialmente para o ponto em que você se encontra nos seus estudos. Neste vídeo, nós damos continuidade ao material a respeito de Marte em trânsito e seu ingresso e passagem no signo de Virgem. Desta vez, para os 12 signos do zodíaco. Como é que Marte em Virgem afeta cada uma das 12 ênfases? Para quem não está habituado com o conceito, ênfase é mais ou menos você entender que algo no seu mapa vai ganhar um destaque de alguma maneira. Então, o signo em que se encontra o seu Sol, a sua Lua, o seu ascendente, onde tem muitos planetas aglomerados de uma vez só, esse signo ele ganha ênfase, ele está enfático. E se um planeta transita por um determinado ponto do zodíaco, ele vai formar ângulos, formar aspectos significativos com essas ênfases ao longo da passagem dele por aquele signo. O que significa que se o Marte tem um período de aproximadamente 1 mês e meio por um signo, ao longo de 1 mês e meio, as descrições dadas aqui vão atingir até um certo grau o que você tem enfático no seu mapa. Mas não deixe de assistir esse vídeo aí sobre o Marte e seu ingresso em Virgem para ver como é que são as características gerais dele para indivíduos e para coletividade. Marte transitando em Virgem para quem tem Sol, Lua ou ascendente em Áries. Esse trânsito vai requerer dos arianos uma capacidade maior de se ajustar, de se dispor ao aprendizado, a se abaixar um pouquinho a bola. É preciso cuidar da saúde, é preciso se ajustar em comportamento, ver algumas filigranas, não ir tão rapidamente, com muita sede ao pote e com tanto senso de urgência. É preciso frear, moderar um pouquinho a velocidade com que se faz as coisas ou com que se aborda alguma situação ou pessoa e agir ali na expectativa de recebimento de mais informações, mais dados para agir melhor e mais precisamente. Vale lembrar que Áries é um signo regido por Marte, então o trânsito de Marte para arianos é poderosíssimo. Significa que os arianos vão ficar muito mais detalhistas do que sua média normal, que Áries, o Áries da publicação popular não tem senso crítico, não tem capacidade ali de se concentrar muito em detalhes, mas não pensem que isso aconteça com todas as pessoas. Isso vai ser acentuado para muita gente e outras pessoas vão ganhar isso aí durante esse período, vão se reformular. Agora, se preparem porque é trabalho à beça, viu? Marte em Virgem para quem tem Sol, Lua ou ascendente em Touro. Em períodos como esse, em que um planeta vai passar por um signo que tem compatibilidade por elemento, Virgem é um signo de terra, Touro também. Então, formam ali, em algum momento desse 1 mês e meio, um trígono, um aspecto bom à beça, um aspecto cheio de possibilidades favoráveis. Isso quer dizer que para os taurinos há uma chance maior de que seus trabalhos, seus esforços, uma certa minuciosidade tenham resultados práticos um pouco melhores do que sua média normal, começa a ter retorno de esforços. Audácias moderadas são premiadas com esse trânsito de Marte, que podem ser aumentos financeiros, melhorias nas vendas, condições melhores de organização. De qualquer jeito, os taurinos vão estar em pleno movimento e com muito mais retorno, muito mais interessante para essas pessoas realizarem seus intentos e se gratificarem através de trabalho, de esforço. É uma combinação entre trabalhar, se esforçar e ter simultaneamente um período de satisfação, que pode ser executar uma tarefa que a pessoa goste muito de fazer, por exemplo. Marte em Virgem para quem tem o Sol, a Lua ou o ascendente em Gêmeos. Os geminianos que se cuidem um pouco melhor durante essa passagem de Marte em Virgem, porque parte isso atinge o estado de saúde, o ânimo, a capacidade produtiva, parte isso vai gerar aí uma tendência a atritos mais frequentes, especialmente aqueles atritos que envolvam o saber, envolvam a forma pela qual a gente conhece e transmite determinado assunto. É preciso ter um cuidado todo especial e descobrir em que momento seria muito importante, muito legal contornar uma discussão em vez de tentar se provar certo. E, aliás, quaisquer situações nas quais, sabe aquele chavão, o fulano ali
perde o amigo, mas não perde a piada, mas não vai perder o amigo certamente. Isso vai ser literal numa situação em que a chacota pode gerar uma animosidade muito grande. Isso não significa que os geminianos não terão bastante energia para se mover, para agir, só que essa energia pode estar fora do lugar, exagerada, e precisa ter esse controle, precisa dar essa respirada fundo, vai se ocupar de uma outra coisa que não aquele problema intelectual que acredita que sua intervenção pode resolver. Isso é até um ato de generosidade, mas é bom evitar isso nesses períodos, né? Especialmente quando o aspecto ficar bem preciso, bem certinho num desses pontos, né? Com relação a um desses pontos do mapa. Marte transitando em Virgem para quem tem o Sol, a Lua ou o ascendente no signo de Câncer. Os cancerianos se beneficiam muito durante uma fase como essa, no sentido de haver mais colaboração e colaboração de pessoas muito diligentes e dedicadas, mas não apenas diligentes e dedicadas, entusiasmadas também. É aquela fase em que pequenos ajustes, coisas minuciosas, nas quais a gente coloca nossa energia, nossa atenção, nosso esforço, nosso desejo de vencer uma dificuldade, aquilo tem retornos muito imediatos, especialmente porque sempre há uma oferta de ajuda. Em geral, os cancerianos ficam um pouquinho mais ágeis e comunicativos durante uma fase como essa, mas são comunicativos especialmente em áreas nas quais suas habilidades técnicas têm que ser colocadas em ação. Marte transitando no signo de Virgem para quem tem o Sol, a Lua ou o ascendente em Leão. Esse é um período em que os leoninos vão precisar colocar sua energia toda nas maneiras mais elementares, mas também as mais eficazes de ganharem seus recursos, de expressarem seus valores, expressarem seus talentos natos. Vão precisar, como os arianos que já abordamos antes, ter um pouquinho de moderação e concentrar seus esforços não apenas nas realizações pessoais, mas na maneira como os atos pessoais, os atos criativos, as atitudes dramáticas vão impactar terceiros e se aquilo tem algum grau de eficácia. Uma vez que alcance essa eficácia maior, o retorno é mais energia para usar, para gastar, para impulsionar e entusiasmar os outros. Idealmente, os leoninos devem evitar aí gastos impulsivos, compras assim, porque gostei, porque de repente vai, porque eu vou ganhar dinheiro depois. Pensa bem, se tem reserva suficiente para fazer um consumo mais, digamos assim, intenso, né, violento, sobre alguma coisa que deseje muito. Né? Esses desejos precisam ser classificados e discriminados um pouquinho melhor para evitar gastos desnecessários. Marte em trânsito pelo signo de Virgem para quem tem Sol, Lua ou ascendente em Virgem. Os virginianos vão ganhar aí um triplo, quádruplo da energia que já possuem, na mesma medida em que também desenvolvem um senso de urgência muito maior, ficam com mais pressa, com mais necessidade de colocar as coisas em prática, podem ganhar até um entusiasmo um pouquinho maior, mais confiança, serem um pouquinho mais diretos, não se enrolarem na hora de tentar dar tudo assim muito mastigadinho, explicando as coisas tão detalhadamente, mas vão precisar cuidar um pouquinho com a falta de paciência, né? O Virgem vai ter aquela sensação de que o mundo inteiro ficou meio lento, né? Incômodo, parece que não se move, e como os virginianos em geral são muito inteligentes, preciso ter essa cautela para não achar que todo mundo emburreceu, né? O que aconteceu foi que o virginiano é que acelerou, ganhou potência, ganhou poder de execução durante um trânsito como esse. É uma fase ótima para praticar atividades físicas vigorosas, desafios mentais, desafios práticos, adquirir habilidades novas, sair na dianteira, ser mais competitivo, tentar algo que ainda não havia tentado e confiar que, a despeito, apesar das suas autopercepções muito críticas, muito, né, sempre se colocando um pouquinho aquém do que realmente são, confiar que ainda dá para dar passos adiante sem perder ali um grau alto de confiabilidade e de precisão. Marte em trânsito pelo signo de Virgem para quem tem Sol, Lua ou ascendente em Libra. Para os librianos, a fase pede um pouquinho de cautela com relação a atos perpetrados anteriormente, cujos resultados podem vir agora, de maneira mais enérgica.
né? Uma vez que os atos perpetrados anteriormente tenham sido muito proveitosos, muito produtivos também, as respostas podem ser na forma de incentivos, situações e atitudes que possam ter provocado algum desentendimento, alguma dificuldade. Às vezes o libriano vai ter que usar toda aquela capacidade nata dele de diálogo, de mediação, porque pode vir gente que está um pouquinho rancorosa e magoada. É importante ficar de sobreaviso para que não tenha levado uma rasteira, né, no momento em que se esqueceu, né, houve um esquecimento de algumas pessoas dentro de um círculo de amizades, um círculo de trabalho, um circuito de atividades, e é preciso saber como é que anda a cabeça de todo mundo para ver se de repente não tem ninguém se sentindo ali preterido de alguma forma. E se for perguntar, em vez de abordar, olha, eu já sei o que você está sentindo, não, deixa a pessoa falar e se coloca ali à disposição para tentar alterar a situação para melhor, né, bem dentro do possível também, porque tem coisas que não dá para alterar. Às vezes a gente tem que lidar com gente que está agindo de maneira irracional. Marte transitando em Virgem para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Escorpião. O planeta Marte é um dos regentes de Escorpião, na verdade é o regente tradicional do Escorpião, o que significa que da mesma maneira que para os arianos, os escorpianos vão ter uma diferença comportamental, uma diferença nas situações ao redor, com essa mudança de paradigma, né? Com essa mudança de vibração do Marte em Leão para o Marte em Virgem. No caso, para os escorpianos, aquela mesma característica ali já citada no Áries sobre ganhar detalhismo, criticismo, capacidade de trabalho, execução, perfeição, organização, também fica valendo. Mas os escorpianos ainda se dão um pouquinho melhor. O Marte em Virgem forma aspectos bons, né? Forma um sextil com fatores em Escorpião, o que significa que se os escorpianos conseguirem reduzir um pouquinho aquela tendência meio autodefensiva, vão ter muito mais colaboração, muito mais impulso e ajuda para executarem seus intentos, suas tarefas. O Marte em Virgem para escorpianos também é muito interessante para aqueles, né, os bons e velhos aprofundamentos psicológicos. Mas não só isso, transformar aquelas percepções, aqueles desenvolvimentos, aquelas captações das situações sutis ao redor em coisas funcionais, coisas práticas. Essa é uma hora especialmente boa para que os escorpianos deem aí uma chance para que os amigos ofereçam favores. É aquela hora de fazer o favor de deixar as pessoas fazerem favores. Marte transitando em Virgem para quem tem o Sol, a Lua ou o Ascendente em Sagitário. Os sagitarianos também estão naquele grupo de pessoas que vão precisar baixar um pouquinho a bola, recuar um pouquinho ou diminuir, né? Tirar o pé do acelerador nos seus intentos, nos seus desejos de alargar seus horizontes. Não que isso seja um problema, muito pelo contrário, isso é ótimo, isso é espetacular. A capacidade que os sagitarianos têm de se entusiasmarem e de entusiasmar os outros com suas projeções incríveis para frente, né? No entanto, esse aqui é um momento que, como a gente já viu ali no caso dos geminianos, é preciso contornar com bastante atenção as situações em que todo mundo fica querendo ser o detentor da verdade, o detentor do conhecimento mais preciso, da coisa mais eficaz e tentar evitar ali o assumir determinadas lideranças, pelo menos provisoriamente, especialmente naqueles períodos ali, naquela semana em que o Marte fizer aspecto mais preciso com um desses pontos do seu mapa. É aquela hora em que muitas disputas, muitas confrontações podem ocorrer em termos de sistemas de crenças, norteadores filosóficos, situações em que as pessoas tenham que trabalhar juntas em prol de algo que o sagitariano às vezes fala assim, não, tem que ser desse jeito aqui, porque esse aqui que é o jeito bom, esse aqui é o certo, esse é o que é o mais livre. É aquela hora em que, infelizmente, tem que dar aquela... Vamos dar uma restringida breve para que depois eu possa me alargar em triplo, né? Do contrário, é confrontação na certa. Quanto mais se optar pela discussão, pelo debate, querendo se provar certo, por exemplo, alguém colocou uma ideia e discorda do fulano, e aí o fulano vem e olha, não, eu vou procurar as fontes, aí gasta
15 horas, uma semana, encontrando fontes ali para debater, para discutir, e aí deixou de trabalhar, deixou de se relacionar direito, deixou de cuidar da saúde, deixou de fazer um monte de coisa que poderia ter feito, em vez de ficar gastando seu tempo ali só para se provar certo. E às vezes o próprio tempo se encarrega de fazer isso. Proceder dessa maneira é pedir para criar uma animosidade bem séria futuramente. Marte transitando em Virgem para quem tem o Sol, a Lua ou o ascendente em Capricórnio. Os capricornianos também se dão muito bem durante uma fase assim, e já que Marte é um planeta que fica exaltado em Capricórnio, melhor ainda, né? Sim, ele está em Virgem, mas o fato de ele estar exaltado em Capricórnio e formar aspectos com fatores ali em Capricórnio potencializam ainda mais os efeitos benéficos de um trânsito como esse, seja na ascensão a determinadas posições, na consecução de alguns objetivos, tendo energia de sobra para realizar o que lhe interessa, para construir bases operacionais, alicerces, e também para liderar, para coordenar também com uma capacidade técnica e um instrumental de conhecimentos práticos, de conhecimentos de trabalho, habilidades técnicas, enfim, muito melhor, né? Há uma chance de aprendizado muito maior que vai granjear um pouquinho mais de capacidade de controle e de ação. Capricornianos também vão querer entrar aí para algum programa de exercícios, fazer mais atividades. Vocês vão ver os capricornianos agindo bastante mais rápido do que sua média normal. Marte transitando em Virgem para quem tem o Sol, a Lua ou o ascendente em Aquário. Os aquarianos podem ter que passar por um período de ajuste meio assim corrido, né? Um pouquinho mais urgente, né? Nas suas convicções, nas suas posturas, não ficar muito empacados nas formas ideais, né, que elege como o procedimento, a grande coisa, e evitar ficar assim muito destacado do fazer. É o momento que há um conclamar ao fazer, ao executar, e a executar de maneira bem minuciosa, bem trabalhada, bem treinada. É um momento de treinamento, enfim. Também vão precisar cuidar da saúde, vão também precisar se aprimorar em várias coisas, comportamentos, habilidades técnicas e tudo mais. Muitas vezes vão ser chamados aí, como se diz no Rio de Janeiro, vão ser chamados na chincha, né? Para assumir algumas tarefas um pouquinho mais penosas, algumas responsabilidades. Aguenta firme, pelo menos por esse período, porque o resultado é muito interessante. Primeiro, porque adquire mais habilidades, e segundo, porque não chutou o balde com alguma coisa que seria a princípio bastante incômoda, e aí as pessoas dão um pouco mais de crédito, seguem mais, ouvem mais o indivíduo. Marte em Virgem para quem tem o Sol, a Lua ou o ascendente em Peixes. O signo de Virgem está diretamente oposto ao signo de Peixes, o que significa que Marte fará um aspecto tenso, né? Uma oposição com os fatores que estiverem localizados em Peixes no mapa de nascimento. Esse é um aspecto tenso, que pede ali tanto os tradicionais cuidados com saúde, uma mediação envolvendo ali os humores, os maus humores de terceiros, a hipersensibilidade. É preciso ter ali um pouco de capacidade de recuar, mas de não desaparecer, de não abrir espaço para que tomem conta de tudo, especialmente se as atitudes forem muito abruptas, vindas de terceiros. Os próprios piscianos também vão ficar uma certa tendência ao mau humor, né? A responder mais rispidamente, a não tem tanta tolerância como é de praxe, né, para os piscianos. A tolerância fica um pouquinho menor. É um período que cansa, né, desgasta um pouquinho, porque é preciso, às vezes, se confrontar com pessoas que querem tomar um pouco de espaço. E é justamente nesse momento que, em vez de entrar em confrontação, coloca: não, gente, não posso arredar o pé daqui, preciso conversar, vamos conversar para chegar num acordo, do contrário não há como. Mas, em primeiro momento, há um ponto de conflito, né? Preciso se preparar para esses pontos de conflito, especialmente na forma de críticas, muitas delas muito injustas, vindas de pessoas apressadas, né? Que tiram conclusões muito depressa. Isso conclama os piscianos a ganharem uma objetividade um pouco maior durante uma fase como essa. É isso aí, gente. Fiquem sempre atentos aí a carlosholanda.com.br para
vocês calcularem gratuitamente vossos mapas, e também quem quiser aprender astrologia com profundidade, com método, né, e responsabilidade, procura lá também os nossos cursos na nossa escola. Vocês vão gostar, entre em contato. Um beijo e até a próxima!